Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Graças a Deus, tudo bem? Aqui é o Dr. Leonardo Gobira em mais um Papo de Médico, a resenha. Papo de médico e por que não? Por que não um papo de médico? Ser médico é um gancho para contar histórias de vida de pessoas comuns, famosas e em destaque na sociedade. E às vezes a gente está sujeito a conseguir trazer pessoas comuns, famosas e em destaque na sociedade. Aqui o intuito é trazer um papo para todos que assistem, produzindo pensamento crítico, entretenimento, engajamento, conhecimento de pessoas e realidades, assuntos dos mais variados. Plante sentimento e cultive o carinho, aflore os sorrisos, mesmo com espinhos. Na lavoura da felicidade, use o adubo da simplicidade e não colhe os frutos sozinho. Essas são mensagens importantes para a gente começar com vontade, começar uma conversa franca. E hoje eu estou aqui com dois bons amigos de longa data, amigos de fé, amigos irmanados, meus compadres também, né? A Bia, a Kelly Beatriz, Bia de Santa Maria. E é um prazer estar aqui com vocês, eu me sinto honrado por estar trazendo vocês aqui para a gente conversar um pouco. A Bia, principalmente, que tem uma história de vida muito legal e um trabalho muito engajado com o universo feminino. A Bia, que é a mãe do Benjamin, meu afilhado, companheira do Roberto Lima Santarém, hoje Roberto Chamanti, né? É bom ir e voltar e falar de vez em quando um pouquinho errado, porque traz uma descontração pra gente também. Bom, a Bia, ela é terapeuta, mexe com terapias energéticas, é mestre Reiki, guardiã de círculos do sagrado feminino. E a gente está hoje um pouco aqui trazendo a proposta para falar para vocês sobre esse universo dos círculos, né, do sagrado feminino, os círculos das mulheres, né? É administradora do Espaço Prema, um espaço importante aqui em Manaus de terapias integrativas, e onde se resgata essas práticas ancestrais, é produtora também cultural, sempre está junto do companheiro dela, do Roberto, e por que não dizer, uma ginecologista natural. Bia, eu te trouxe aqui com o objetivo, com o intuito da gente trazer para essa massa de mulheres, para essas pessoas que têm uma história de vida, cada ser humano tem, né? Eu sou ginecologista e obstetra e nesse universo feminino eu pensei em trazer você aqui para você conversar um pouco com a gente em como é essa atividade junto a essas mulheres, nesses círculos de mulheres, né, em que se busca um engajamento, um encontro, uma transformação, não só espiritual, mas um resgate dessas mulheres. Mulheres sofridas muitas vezes, discriminadas, né? E dentro da ginecologia, a gente no consultório todos os dias recebe mulheres com histórias de vida, né, das mais diversas. E eu quero que você fale um pouquinho para a gente como é o teu trabalho, né, no Espaço Prema. E depois a gente vai falar das tuas outras atuações também, tá? Se sinta bem, eu estou muito feliz, estou honrado, estou emocionado de estar te recebendo aqui e estamos aqui para lhe ouvir, né? Como é que é esse trabalho que você faz junto a essas mulheres, nesse círculo de mulheres no Espaço Prema? Bens a Deus, a gratidão por essa oportunidade de dar a voz, né, alguns esclarecimentos, orientações. E dentro desse trabalho com os círculos femininos, né, que a gente chama, são os círculos do sagrado feminino, né? A gente foca, né, no resgate realmente da força do ventre da mulher, na reconexão da mulher com o ventre, com o poder do ventre, né? Enfim, por conta de todo esse processo evolutivo da humanidade que trouxe a tecnologia, mas também uma separação, né, do ser humano, né, como um todo, feminino, masculino, das forças da natureza, inclusive com a própria consciência do corpo. Você, como médico ginecologista, obstetra, deve perceber, né, a quantidade de queixas em relação às dores físicas, né, os adoecimentos, os miomas, enfim, endometriose, adenomiose, toda
esse grupo aí de adoecimento que vem, né, na verdade, de um adoecimento da alma, né, da energia, dessa ausência de conexão com o próprio corpo, né? Eu venho de uma criação já, por exemplo, a minha geração é de uma criação que a gente tinha nojo do próprio sangue, né? Eu tive que passar por um processo de cura porque foi ensinado assim, né? Então, esse trabalho reunindo mulheres em círculos é justamente para criar esse espelhamento. Nos círculos a gente consegue trazer um acolhimento, né, de mulher, para que elas entendam que a dor de uma é a dor de muitas, né? E que aquele adoecimento no corpo ou enfim, na doenças também psicossomáticas como tristeza, ansiedade, depressão, né, que acaba refletindo também no adoecimento do ventre. No adoecimento do ventre, elas vêm por conta dessa desconexão da mulher com a mulher, né? Hoje é mais que uma necessidade das mulheres se reunirem, perdão, como as nossas ancestrais, né? Na ancestralidade existiam as tendas da lua, né? Quando as mulheres menstruavam, geralmente menstruavam juntas, né? A lunação, que a gente chama dentro do sagrado feminino, a lunação delas era praticamente no mesmo tempo, existia essa sincronicidade, porque elas estavam mais com o pé no chão, estavam mais conectadas, né, com a natureza. Então, elas se reuniam nas tendas da lua. Não, e nas famílias que têm muitas mulheres, a gente observa isso. Sim. Né? A mãe, as filhas, quando é um número maior, vão se encontrando os períodos férteis e se encontrando os períodos menstruais também, né? Exatamente. Isso não é coincidência. Não é coincidência, né? É a própria energia do ventre. O ventre, ele tem um poder fantástico, né? O ventre, ele é a réplica do útero do planeta, né? É o microcosmo do grande cosmo, que é a identidade do planeta, né? Dentro desse nosso entendimento, o planeta Terra é um planeta de energia feminina, né? Tanto que há milhares de anos, antes mesmo do cristianismo, haviam cultos, né? Reverências à deusa mãe, a criação, a energia da criação, né? Se diz que a gente veio de um ventre e a gente retorna a esse ventre, né? A gente vem do ventre da mãe e quando a gente desencarna, a gente retorna ao útero da terra. Então, o princípio feminino, ele é o início, o meio e o fim, né? Então, como resgatar isso? Qual é a importância desses círculos? Independente de qual linhagem, seja uma tenda da lua, seja um caminho xamânico, como a gente pratica no Prema, que é o Conselho das 13 Luas, né? Que a gente ancora energias de anciãs, de velhas, né? Que entregam para a gente essa sabedoria, como se fosse um quebra-cabeças, né? Resgatando as memórias, os fragmentos da alma feminina primordial. Eu vejo que é um trabalho psicológico e espiritual também, né? Esse psicológico, resgate, né? energético, espiritual. A gente acompanha processos fantásticos de cura. A gente costuma dizer que os grupos femininos são transformadores, né? Terapêuticos e identitários também, né? Porque resgata uma essência. Eu vejo com total parcialidade esse contexto e achei bonito que você falou, de vir desse ventre e voltar para esse ventre. Sim. Vir desse ventre da mãe e voltar para o ventre da terra, Sim. né? Isso é essencial, porque cria realmente uma identidade com a natureza, não só no momento de quem você foi criado, de quem procria, te gera, mas a geração de tudo mesmo, que é a própria terra, né? O próprio elemento da natureza. É um processo de cura individual e coletivo, né? Nos círculos femininos, a gente acompanha os processos
de libertação de dores físicas e dores da alma de muitas mulheres, e ao mesmo tempo uma reintegração delas com as outras mulheres, principalmente as mulheres da família. Principalmente se identificando em cada uma com as suas histórias. Exatamente, né? Acolhendo as próprias histórias, né? Reconhecendo que, baixando principalmente o auto-julgamento, que é um comportamento que adoece muito a mulher. Deixando porque a mulher a culpa se de sente... lado, culpada, né? Exatamente, né? Porque a mulher, o adoecimento físico da mulher, ele vem desse comportamento de que ela precisa se firmar, né? Ela precisa provar algo, porque a força dela foi tirada por muito tempo, né? A questão do patriarcado, né? Tirou a força da mulher, o reconhecimento, a reverência ao feminino. E aí, nesses círculos, a gente resgata essa força dela entender que ela está conectada com a força de vários reinos. O reino das águas, o reino vegetal, né, que no xamanismo a gente chama o reino do povo de pé, né? E ela vai encontrando, vai recordando, trazendo recordações do espírito dela de dons, né? E que os dons dela não são simplesmente os dons profissionais, né? Ou os dons para viver nessa sobrevivência, né? Acelerada. Então, elas começam a resgatar dons artísticos, dons de cura. Então, isso é uma parte da dinâmica que é exercida no círculo, né? E você é uma condutora disso. Sim. A gente chama de guiança, né? Uhum. A mulher que conduz, ela vai fazendo a guiança para que as mulheres encontrem o seu caminho e também capacitando outras mulheres para que façam isso com outras mulheres, né? Esses círculos, eles buscam, através da experiência da outra mulher, buscam identidade, traz uma experiência para outra mulher e ela se vê como se fosse um espelho. Muitas mulheres dizem, né? Eu achava que eu só vivia esses problemas, só eu vivia esses problemas, né? Sim. O acolhimento como ferramenta é primordial, Nossa. né? Você acabou de falar, né? Traz força e traz resistência. Restaura feridas, né? Totalmente. E vai na questão da ancestralidade, né? Os círculos permitem dois pontos principais que são trabalhados, né? A cura da ancestralidade, ou seja, fazer as pazes com a tua ancestralidade é primordial para você honrar quem veio antes de você. Mesmo que tenha sido traumático, doloroso, que tenha acontecido algum tipo de abandono, rejeição, né, algum trauma, mas é importante a mulher olhar para a sua ancestralidade. E essa ancestralidade, Bia, é mulher com a mulher ou a mulher com todos os seres humanos? Com todos os seres, mas principalmente na linhagem feminina. Entendi. Principalmente. Porque existe um entendimento de que a mulher já nasce com as memórias de dor e sabedoria da sua mãe e da sua avó. Então já vem. Já vem. Então, às vezes um adoecimento físico, do nada, enfim, é uma oportunidade para a mulher olhar para isso, fazer as pazes com a sua ancestralidade. Encontrar essa ancestralidade liberta dos medos? Liberta dos medos, porque ela encontra a força dela, né? Ela reconhece, ela tem acesso à memória ancestral, à memória energética dessas mulheres, e ela começa a se sentir mais forte, porque ela sente a mãozinha da mãe, da avó, da bisavó, né, da tataravó, de toda a linhagem. Ela diz, cara, não estou sozinha. Então, a gente pode dizer assim, que todas são fortes, né, Bia? Todas. 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 Em algum momento, alguma mulher antes de mim, né, aguentou muita coisa para que eu estivesse aqui. E aprendeu também, né? Desenvolveu sabedoria. Então, os círculos, eles têm essa capacidade da gente recordar essa sabedoria. Na tua experiência assim, de vida, você pode trazer para a gente, com certeza,
muitos exemplos, né, de pessoas que você já acolheu, essa guiança, essa condução. É, Tem alguma situação assim específica de alguma mulher que realmente chegou com um trauma muito grande, desesperada, né? Que você pode dar um exemplo para a gente e ver como funcionou esse círculo, esse acolhimento e todo esse resgate da ancestralidade? Sim, com certeza. São muitos, muitos casos, muitos relatos. Eh, por exemplo, mulheres que têm travas com a mãe, né? Tem problemas de relacionamento com a mãe, com a avó, e não conseguem desenvolver um relacionamento pacífico, amoroso, e, e aí vem conhecendo as dores das outras irmãs e vão realmente reconhecendo que aquilo ali não é só dela, né? Então, e Achei interessante. casos Conhecer e e reconhecer, né? reconhecer, e reconhecer são muitos casos, né? Até a percepção, Léo, das energias de interação dela com o meio, né? Com os seres, com as plantas, com os animais. Por exemplo, dentro do círculo do Conselho das 13 Luas, a primeira matriarca que a gente sintoniza, que a gente diz que recebe a energia dela, é a matriarca que ensina a gente a reconectar com todos os reinos da natureza. Então, são os reinos visíveis e invisíveis. Então, tem mulher que do nada, depois dessa sintonização, dessa dinâmica, sente vontade de pegar na terra, de plantar, né? E vira louca das plantas, né? Tem mulher que sente vontade de, sei lá, preparar um chá e nunca passou por isso, porque nunca teve tempo ou nunca gostou de chá. E você atribui o que é isso? É um resgate mesmo? É uma É lembrança? uma O que é isso? lembrança, porque o campo, né, é um campo mórfico, como se fosse realmente um campo de constelação sistêmica, é um campo sistêmico, né? Quando a gente se reúne em círculo, nós estamos fazendo um campo sistêmico de limpeza, né, para poder trazer essas memórias. Não tem como acoplar essas memórias, trazer de volta essas memórias se não houver algum tipo de limpeza. E essa limpeza vem através desse acolhimento, do choro, né, da mulher sentir a dor da outra quando ela relata alguma coisa. Então elas contam experiências nesse Contam, círculo. contam. E existem regras, né, para a gente acolher sem julgar. Então, por exemplo, tem mulheres que têm os seus círculos femininos de amigas, né, do trabalho, da faculdade, enfim, mas não tem esse acolhimento, porque não tem esse preparo. E às vezes é até um pouco tóxico, porque existe a competitividade, a disputa, né, o olhar de inveja da beleza da outra. Dentro de um círculo de estudo do sagrado feminino, a gente começa a curar, inclusive, esses comportamentos. De não se sentir ameaçada ao lado de uma outra mulher. De compreender, Compreender né? até a beleza, a simpatia Beleza da outra, né? e se sentir feliz com a beleza da outra. Reconhecendo que a beleza dela é única, a sua também. E aí as coisas vão amenizando, vai ficando mais tranquilo, né? Qual é a sua percepção assim? É, Porque o médico, olhando de fora para dentro, né, ele tem a percepção de que um círculo desse, ele é um tratamento intenso, psicológico, espiritual, muitas vezes dito coadjuvante. Eu vejo como um tratamento integral, né? Faz parte dessa medicina ancestral e hoje é muito aproveitada na medicina dita integrativa. Você consegue observar perfis assim de Consigo. cura psicológica e espiritual nas pessoas que você conduz? Com certeza. Assim, é notório, né, a mudança. Por exemplo, há um tempo atrás, acho que foi no início do ano, eu fiz uma cerimônia de vaporização coletiva de útero. Então, teve uma mulher que não conseguiu entrar no círculo, entrou num desespero e disse: Bia, eu não consigo, eu não estou pronta para me abrir para isso. E aí, simplesmente, a gente abraçou, acolheu, sem falar nada. E aí, eu disse: olha, no seu tempo, se você sentir
você faz, né, o procedimento junto com a gente. Se não, fique na sua tranquila e observe. E na hora ela resolveu fazer, né? Arriscou. Arriscou. Agora você imagine 20 mulheres dentro de um salão, de um círculo, vaporizando os seus úteros ao mesmo tempo. Parecia que a gente ia, assim, decolar numa nave. É muita potência. E essa irmãzinha foi uma que disse no final: eu queria fazer amor com um copinho, eu queria fazer amor com um vasinho ali, porque tamanho a conexão dela com o próprio útero, né? Sentindo um prazer da vida, a reativação, inclusive, da força vital. Que muitas vezes a mulher se prende tanto que ela não se permite sequer sentir o prazer do próprio corpo, né? A vida passando por esse órgão tão importante que é o ventre, né? Na ginecologia, a gente observa muito isso e observa situações de trauma, né, de aflição relacionado a uma experiência de vida que muitas vezes é dessa vida e tem muita relação também com essa ancestralidade, né? Sim. Que os espiritualistas chamam de outros momentos da encarnação, né? Sim. Então a gente consegue atestar muita coisa diferente, que a gente vê que não é simplesmente a parte material, né? A parte relacionada ao que a gente consegue ver e consegue testar num exame, por exemplo. Com Né? A gente certeza. não consegue, muitas vezes, mensurar realmente o princípio de tudo. E tem muito a ver com isso. A medicina integrativa, ela leva isso em consideração. Eu tenho uma pergunta para te fazer, para a gente não ficar muito assim, num campo que eu sei, você tem essa consciência, eu tenho esse respeito também, mas as pessoas ouvindo a gente conversar podem às vezes murmurar que a gente está falando de alguma coisa abstrata, né? Então eu quero assim começar a te fazer umas perguntas relacionadas à tua experiência de vida, né, nessa guiança, nessa condução de outras mulheres em busca de uma cura. Por que Bia de Santa Maria? As pessoas devem estar se perguntando, né? Ele chamou essa moça para falar e ele primeiro chamou de Kelly Beatriz e agora ele chamou... Porque eu conheci a Kelly Beatriz há um bom tempo atrás, numa enfermaria de um hospital, tinha acabado de ter o bebê, estava agoniada com uma sonda vesical e eu fui lá auxiliar ela, eu me lembro disso. E por que hoje Bia de Santa Maria? Tem uma explicação para isso? Vou falar da Bia de Santa Maria, mas antes eu vou falar do nosso encontro nesse hospital, né? Foram duas coisas que me marcaram muito. Foi o seu acompanhamento lá, né? O parto foi feito por outro médico, mas você estava de plantão. E aí, quando você chegou lá, me tirou de uma situação muito, muito invasiva e dolorosa. E aí você já chegou com autoridade dizendo, não, faça isso que vai dar certo, ela não precisa passar por essa situação. E eu disse, esse aí é o médico. Você Né? tem bem o quê? Uns 15 anos, mais ou menos? Mais, 16 né? anos. 16 anos. 16 anos. Legal. E aí, em seguida, eu sei que foi um alívio tão grande, eu falei, a presença dele foi diferente. E fiquei na minha memória, né? E aí, em seguida, eu comecei a ter as reações enfim, da anestesia, aquele frio, né? E aí uma prima minha chegou assim do nada, ela apareceu, foi uma das pessoas que estava lá de primeira, e ela veio e fez uma imposição de mãos em cima de mim, e aí meu corpo esquentou todinho. Falei, cara, que é isso? E acalmou meu corpo na hora. Era como se tivesse colocado assim um cobertor super quentinho em cima de mim e acalmou. Falei, olha, quantas bênçãos, né? Num pós-parto. E aí, depois que eu perguntei dela, disse assim, o que foi aquilo que você fez, né? Ela disse, é reiki. Né? E naquela época eu fiquei pesquisando e tal, mas não achei nada sobre reiki em Manaus. E praticamente 13 anos depois foi quando eu reencontrei o reiki, né? E aí, a questão da Bia de Santa Maria é justamente esse ponto, né? Um pouquinho antes da minha formação de reiki e quando também comecei a fazer o estudo de autoconhecimento com medicinas da floresta, e me veio esse nome, né? Espiritual Bia, que vem de Beatriz,
e Santa Maria por uma questão que até agora eu ainda estou entendendo, não estou com pressa de compreender, mas tem a ver com a energia de Maria, né? Com a energia da guarnição da deusa em seus diversos arquétipos, em seus diversas manifestações, né? E que acolhe, né? Acolhe todas as mulheres. Mas, primeiramente, hoje eu entendo que foi para o acolhimento do meu processo. Uma identidade dentro dessa guiança Dessa e primeiro guiança. contigo também, né? Primeiro Para você comigo, buscar, né? Eu falo várias vezes que eu sou o meu próprio laboratório. E quando eu fui chamada, praticamente intimada para assumir esse trabalho, né, eu me joguei. E Sim. quando eu me joguei para esse trabalho, foi que começou realmente a abrir a consciência do meu processo. Então, eu estou paralelamente, né, com o meu processo, né, da minha reforma íntima e o meu processo físico, que você bem conhece, com o processo do cumprimento dessa missão junto com as mulheres. Aproveitar e falar, né, desse local legal que existe em Manaus, que é o Espaço Prema, né? Eu faço questão de falar, né, um local em que a gente tem uma pessoa assim, é uma pessoa fazedora do bem, que é o mestre Dan Holanda. Eu conheço a irmã dele, que é uma psiquiatra renomada na cidade, uma pessoa amiga, uma ótima profissional, e sei do esforço dele dentro desse movimento, né, das terapias integrativas, e junto com a Bia trazendo, né, esse momento, esse movimento também de transformação e de acolhimento das mulheres através dos círculos, né? Exatamente. Então aqui, Bia, a gente sempre para conversar sobre alguns momentos, sobre algumas obras, alguns livros que a gente sempre aproveita para estar conversando com vocês. E eu, dentro desse interesse, né, de poder formar opinião e trazer o que a gente está lendo a respeito, é claro que eu me preparo, dependendo da pessoa famosa, pessoa comum, pessoa inteirada como você, formadora de opinião, a gente vai estudar um pouco a respeito do assunto que a gente está trazendo para o nosso podcast. E aí, eu vou falar para vocês sobre esse livro, que é super interessante, né? São os Círculos de Mulheres, da Beatriz Del Picha e da Cristina Baleiro. Um livro super interessante para a gente procurar entender. Para homens, se torna um pouco invasivo muitas vezes. Eu, como homem, posso dizer isso. Mas dentro de uma pessoa que faz o atendimento da mulher na ginecologia, a gente acaba cientificamente e espiritualmente se interessando por entender esse universo de pensamento e essa base de medicina integrativa que faz parte dessa transformação que as mulheres vêm passando. E a gente vive, Bia, com certeza um movimento e um momento de transformação na sociedade. Então, eu costumo dizer, você sabe que é uma retórica minha, é um discurso que eu tenho, não só por ser ginecologista. Eu tive uma mãe muito carinhosa, eu tive uma mãe que me ensinou valores de como um homem deve se portar diante de mulheres, né? Diante de meninas, de moças, de senhoras, entendeu? Então eu me sinto muito confortável de ter escolhido a ginecologia, de lidar com mulheres com apreço, com respeito, e dentro dessa transformação, desse movimento, a gente tem que ter consciência que há de haver um resgate desse feminino, há de haver um respeito, né? Porque é um ser humano, são seres humanos, companheiros de nós homens, e a gente tem uma responsabilidade muito grande em saber identificar, né, as nuances femininas e saber identificar e respeitar o momento e esse movimento delas hoje na sociedade, na Terra. E eu me sinto assim muito confortável como ginecologista, porque a gente sabe dos sofrimentos que existem, a gente está todos os dias em contato com esse sofrimento. E eu digo mais, eu vou um pouco mais além. Como eu falei para você no começo do nosso papo, o que a gente identifica realmente são energias, são forças, são transformações, são energias, como eu disse, que vêm
de um momento ou de uma fase da vida da mulher nessa ou em outras vidas, que naquele momento que o médico quer auxiliar, quer fazer o diagnóstico, se ele não levar isso em consideração, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande. Então, com certeza, né, há realmente essa forma de agir, de pensar, né? Não é só hormonal, né? Então, a gente tem essa vivência e tem esse respeito por essas terapias, esses círculos que fazem viver de novo para poder se entender. E uma entendendo a outra. Então, é, é espantoso como tem gente que faz de conta que não quer sentir isso, né? E todo homem que se relaciona com mulheres, teve uma mãe, tem uma tia, tem uma filha, tem uma companheira, a gente sabe que isso existe essa forma, né, da mulher se relacionar com a natureza, com a família, com as outras mulheres. E aí, Bia, eu quero puxar um gancho para a ginecologia e obstetrícia e falar, né, da minha defesa, que é uma defesa que sempre foi real, em função dessa criação, dessa formação como ginecologista obstetra, que são os direitos das mulheres. E aí, dentro da ginecologia e obstetrícia, os direitos reprodutivos dessas mulheres. Aí eu quero entender um pouco, dentro dos círculos, como é que está esse pensamento, como é feito esse exercício no círculo, que eu sei que não tem só a ver com cura, mas tem a ver também com a valorização do feminino. Sim. Né? Sem pensar em ideologia, em política, em religião, mas essa valorização que traz identidade para a mulher e que reforça as nossas mulheres hoje no pleito de serem transformadoras da sociedade também. Né? E como é que dentro do círculo isso é tratado? Muito legal você ter tocado nisso. Assim, e antes de responder a tua pergunta, eu quero falar também assim do nosso total respeito, né? A gente que conduz uma casa de desenvolvimento integrativo, humano, desenvolvimento energético, espiritual, até mediúnico, em alguns casos, né? Que a gente sempre pergunta como é que estão os teus exames, né? Por exemplo, pacientes que têm algum tipo de tratamento psiquiátrico, como é que estão os teus, né? Como é que está o seu tratamento também? A gente tem muito esse cuidado, esse respeito, porque tá tudo junto. É E uma a gente não integração, pode, né, Bia? é uma Uma integração. integração, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade com a medicina, né? Com todas as medicinas. E assim, um dos processos de cura que auxilia muito isso que você falou é a mulher com o seu próprio poder de gestar. Por exemplo, tem mulheres que chegam com uma cobrança muito grande: eu preciso ter um filho, porque eu já estou no casamento há 3 anos, o meu marido está me cobrando, mas e você? Você quer ter esse filho? Né? Às vezes ela não consegue dizer que ela não está pronta ainda para ter esse filho. Não, eu vou mais além. Aí, como ginecologista, eu digo uma coisa que os ginecologistas sabem, né? Por exemplo, se estabelece um planejamento familiar e um problema de infertilidade é avaliado, se avalia o casal. Né? A gente não Exatamente. avalia tão somente a parceira, mas o parceiro também, né? Exatamente. E aí, quando essa mulher se vê acolhida por outras mulheres e compreende que, na verdade, ela não quer, nesse momento, ela toma coragem para falar para o seu companheiro, para conversar e dizer: ó, eu não quero ter filho agora, nesse momento. Pode você estar cobrando a mãe, a avó, a tia, a família toda, que às vezes tem aquela cobrança, casou, né? Tem que fazer filho. E às vezes a mulher não consegue dizer não, ei, meu corpo é meu corpo, é no meu tempo. Então acontece muito esse acolhimento para que ela tome essa coragem. E às vezes é incrível como alguns processos de adoecimento recorrentes desaparecem também, né? Que a gente sabe que existem processos de adoecimento que têm uma causa energética, né? Uma infecção urinária recorrente, às vezes é a rejeição, né? Aquela relação ou aquela cobrança excessiva, né? Enfim, vários quadros recorrentes que sinalizam que a mulher não está
fazendo valer a sua própria vontade. Às vezes é um relacionamento doente até, né? A Sim. doença vai muito além da... Os sintomas às vezes aparecem em função de um relacionamento que já está doente também, né? Exatamente. E a natureza é tão perfeita que ela sinaliza no corpo, né? Quando a mulher está apta para conceber aquela consciência, aquela criança, de forma saudável. E ir contra isso adoece o próprio corpo da mulher e às vezes causa uma gravidez traumática, né? Com certeza. Bia, eu vou falar contigo agora sobre um assunto da Kelly Beatriz, como também uma pessoa que trabalhou muito tempo, não sei se ainda está trabalhando, mas com a parte administrativa, de recursos humanos. Como lidar, como ser Mulher Maravilha, como ser companheira, esposa, mãe do Ageu, do Benjamin e do Karim, e ser uma formadora, né, de consciência, de opinião também, uma auxiliadora nos círculos de mulheres. Como é que está esse processo de se dividir em muitas para poder conseguir arcar com essas demandas tão positivas, tão legais? Eu penso o seguinte, que a mulher, ela já tem essa capacidade, né, da multiplicidade, né? São várias caixinhas abertas, não é só uma caixinha. Exatamente. Só que hoje eu consigo ter um pouco mais de leveza. Não quer dizer que eu não tenho os meus momentos de estresse. Tenho, né? Não dá para ser gratiluz. E eu digo tempo assim, todo. e ainda, né, Roberto Chamanti, uma ativista musical, por exemplo, né? Porque é uma pessoa também que escreve, uma pessoa que senta com um companheiro para poder dar um pitaco numa música, e daqui a pouco está escrevendo a música e está dando pitaco na melodia, né? Isso é interessante. Então ainda vem esse dom também artístico, poético. Como é que é, Manazinha, esse rojão todo? Ai, ai, é um processo mesmo de fortalecimento através do autoconhecimento, né? Quanto mais autoconhecimento a gente tem, né, a gente investe, mas você entende por que seu comportamento é assim, por que você tem esses dons e de que forma você pode conduzir isso de forma mais leve, né? A vida não precisa ser pesada, a gente aprende isso, é um exercício diário, você acaba utilizando as ferramentas que você aprende para poder abrir esses caminhos, né? Então, reconhecer, né, que eu tenho essas habilidades realmente, né? Administrar uma casa, administrar esse monte de homem na minha vida que é um presente, né? São várias facetas do masculino que me desafiam e ao mesmo tempo aprendo muito com eles, né? Até porque quando a gente fala de sagrado feminino, a gente não está falando só de mulher, né? O sagrado feminino, ele é uma dimensão que está em mim, está em você, está no Roberto, está nos nossos filhos. Esse fazer as pazes com o ventre que gerou a gente é para todo mundo. Independente se você é homem, se você é mulher, ou qual o seu gênero, ou enfim, o seu direcionamento. E então, hoje o que me dá cama para administrar tudo isso realmente é viver a minha missão. Eu acho que a partir do momento que você vive a sua missão, descobre qual é a sua missão, né? E começa a trabalhar nela, o teu trabalho vira cura. E aí fica tudo mais leve, mais fácil da gente administrar, né? Beleza. É sempre uma força para a gente ter pessoas, né, que buscam essa transformação na sociedade. A gente já falou em outros programas dessa transformação que é importante e do papel da integridade, que a gente já falou também, sobre a transformação da nossa própria sociedade, das pessoas que estão ao redor. Agora, essa transformação, como você falou, começa com a gente mesmo, né? E aí não tem outro caminho para se buscar, né? Bom, agora a gente vai para um momento importante do que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. Já que o tema hoje é mulher, eu achei bem legal a gente colocar hoje no que toca nos partos o tema da música do Erasmo Carlos, né, que é Mulher, né? Muita gente conhece como Sexo Frágil. Vamos ouvir?
Bom, agora a gente está retomando o nosso papo de médico e aí eu convido a Bia de Santa Maria e o Roberto Chamanti para a gente dar uma olhada numas recordações que eu trouxe para a gente, junto com umas recordações que eles trouxeram também da nossa amizade. E aí a gente tem uma foto bem legal que eu encontrei nos meus arquivos, que é o Roberto junto com o Benjamin, né? E aí, Bia, lembra daquele dia? O que que vem na cabeça? Uma foto logo que o Benjamin nasceu, lá no Instituto da Mulher. Relembra esse momento aí. Foi muito legal. Muitas emoções, né? Porque o Benjamin ele já veio todo assim revolucionando. O Benjamin chegou no dia da derradeira consulta de pré-natal. Foi na consulta com a doutora Aline, e aí? Foi. Vai pra A maternidade. Aline disse assim, aí, amiga, como você está se sentindo? Eu disse, tem alguma coisa tremendo aqui embaixo. Aí ela fez o toque, ela disse, olha, ele já vai nascer. E aí... Eu ouvi, quase que entra em pânico lá fora. Aí eu chamei o parente, ela falou, você vai entrar? Eu falei, parente, bota essa roupa aqui, né? Foi. As coisas foram O acontecendo, né? enxoval ainda não estava pronto, ainda não estava arrumado. E aí revolucionou toda a família, mas deu tudo certo. Momento de emoção, né? Então já se vão 8 anos, né? 8 anos. Pra gente é uma honra estar aqui com vocês e a gente, nesse processo de emoções, vai mostrando essa foto já recente, né? Linda, Alguns que anos, é o 4 anos Roberto atrás, né? com o Benjamin, que já está maiorzinho, a Bia super bem. E aqui já é no consultório. Aqui é outro momento, né, Bia? Nossa, é um momento... Aqui é um momento que a gente se reencontra, aí teria que fazer um outro programa para contar desse momento aqui, em que a gente se reencontra no consultório já da AME, na Assistência Materna Infantil Humanizada. E a Bia, com toda essa história de vida, né, esse papel dela junto aos círculos de mulheres, a esse sagrado feminino, toda essa busca, essa transformação nos últimos anos. E junto com a gente aí com um quadro peculiar, né? Bem peculiar. De endometriose, de dor pélvica. E a gente fez um mutirão de amor. Um mutirão de amor, uma vaquinha galáctica. Um mutirão de amor para poder estar auxiliando a Bia da melhor forma possível lá na AME. E foi um momento importante. E aí, o momento seu com as suas mulheres, né? Que você tanto conduz, Aí auxilia. foi um casamento na natureza, né? Olha que legal. Na caverna do Maruaga. Foi um enlace na energia da natureza mesmo. Um enlace natural. Não foi um enlace epitalâmico. Não. E aí nas atividades dos círculos, né? Sim, acolhendo a energia das nossas velhinhas. Tem aí, uma ancestral ali, uma né? ancestral é Maria Sabina, né? A ancestral que trouxe toda o conhecimento dos cogumelos mágicos, né? Olha. Aí a gente pode perceber a postura de uma das mulheres, né? Olha a expressão corporal de uma mulher depois que ela recebe a energia, né, das nossas ancestrais. Olha que foto linda, Bia. Aí é o fechamento de uma das cerimônias, né? E as mulheres honrando aí. A gente usa chale, né? Usa saia, que são os nossos objetos de poder, né? Tem toda uma simbologia, toda uma história. Tem um porquê, né, Bia? Tem todo um porquê. As atividades de yoga, respiração. É bem importante a gente reconectar com esse conhecimento da respiração. Né? Respirar é tudo. Estou lendo Respirar agora um é livro tudo. também. A Respiração gente precisa consciente. falar mais de respiração. Sim, As pessoas é um não tema estão ótimo, respirando, né? as pessoas não estão respirando, ou estão achando que estão respirando, mas não estão respirando adequadamente. Roberto, que é músico, sabe que a respiração é tudo, né? Tudo. Mais um Exercício momento aí. também, né, de yoga, na condução da Ianesa. E a gente compartilha os dons, né? Todas as mulheres têm um espaço para compartilhar seus dons. E aí, yoga, reiki, Yoga, reiki,
às vezes alguns processos verbais de barras, de axis, tudo para elevar a consciência e acolher, né, esse poder. Que isso, Bia? Esse daí é um círculo simbólico de uma mandala, né, com as 13 matriarcas, e essa representatividade no meio é Pachamama, Olha que legal. né, que é o espírito do planeta, né? Para os gregos é Gaia, né? Pachamama já é para os nossos nativos Sul-americano. sul-americanos. E aí, Bia? Aí esse é um processo de sintonização do Reiki no nível 3A, né? Um processo de iluminação quando o reikiano já está se preparando para o seu processo de mestre interior, Legal. né? Ele está se preparando também para o mestrado, né? Aí eu tenho a companhia do mestre Fabian e a gente está sintonizando aí os irmãos. É um processo, eu sintonizo a cabeça e o outro mestre sintoniza a mão lá no Espaço Prêmio. É bem forte. Bia, esse aí é um útero que não é o seu, em respeito a você, mas esse aí é um resultado de uma esterectomia por endometriose, né? Então, como eu falei, a gente precisaria de um outro programa para falar, né, do processo que é a endometriose, né? Uma doença que aflige hoje uma diversidade grande de pessoas, muitas mulheres sofrendo. Esse útero é o produto de uma esterectomia videolaparoscópica, como foi feito em você. A gente fez com a tua cirurgia junto com a doutora Aline, com o doutor Rogério. O doutor Rogério brevemente vai estar aqui com a gente falando de cirurgia videolaparoscópica. E realmente existem casos em que eu achei muito respeitoso, muito legal o que você falou no começo, né? A pessoa consciente do poder que existe na terapia integrativa, mas respeitando, né, a arte da medicina, né? Claro. Como a gente vê isso aí como o último caso, né? Não tem o que mais, o que fazer, tratar, então a gente tem que auxiliar da melhor forma possível, fazendo a esterectomia, né? Sim, com certeza. E o que eu desejo para você desejo que você esteja bem hoje. Já temos quantos meses de pós-operatório? Já vamos para 4 meses. 4 meses, né? A gente vê você bem, aguarda você para continuar o acompanhamento. Estamos felizes de você ter tido uma recuperação boa, rápida. Fantástico. Isso é resultado também do teu bem-estar, tua conexão, né, com o superior. A gente acredita muito nisso, a tua prática integrativa, os círculos de mulheres, o reiki, isso tudo a gente tem certeza absoluta que agrega muito, que facilita muito, são fatores facilitadores para a cura, para a autocura. E é um processo, como você falou, que é contínuo e integrado entre a medicina, né, e a terapia integrativa propriamente dita. Agora eu venho convidar o meu bom amigo Roberto Chamanti a mostrar para todos os nossos amigos no Brasil inteiro, né, a sua arte, né, que eu sempre achei tão valorosa e bonita. É um poeta, é um musicista de mão cheia, uma pessoa que dedilha no violão de maneira magnífica. Sempre achei lindo a arte do Roberto. E eu pedi para ele cantar uma música que representa muito para mim, principalmente quando eu saio do Amazonas, e um dia foi uma surpresa tão grande, tão emocionante, que eu me arrepio. Eu estou no casamento do meu cunhado em São Paulo e de repente vejo este homem cantando essa música, né? Amazonas, né? Então traz pra gente aí, porque é muito lindo e o povo precisa saber. Eu amo esse rio da selva, em suas restingas, meus olhos passeiam, o meu sangue nasce das suas entranhas, e nos seus mistérios meus sonhos vagueiam, e das suas águas sai o meu alimento, vida, fauna, flora, o
meu sacramento. Filho dessa terra da cor morenês, esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, Cunhantã viçosa, curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas. Gostosa farinha no caldo do peixe, do banzeiro a canção, o mais farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor. Diz que não pode salva de palmas no podcast, né? Mas é brincadeira, muito lindo. Pois é, a gente vai fazer uma brincadeira aqui com o Roberto agora, e já fazendo parte da nossa consulta rápida. É uma coisa bem leve para a Bia, e com o Roberto a gente vai pegar um pouquinho mais pesado só para ficar bem dinâmico, bem legal. Né? Porque hoje é dia para a gente aqui das mulheres estarem empoderadas, né, Bia? Roberto, vamos lá. É pai e bola, né? Você vai responder de bate-pronto. Não precisa ser em uma palavra só. Com a Bia vai ser tranquilo que vai ser só numa palavra. Porque aqui esse momento é um momento de descontração e entretenimento. E a gente procura em todo o programa trazer isso para vocês. Então vamos lá, Roberto. De quem você sente saudade, meu amigo? Da minha mãe. Hoje você ganhou? Um filé. Olha que legal! De que detalhes desse dia você gostaria de se lembrar? Que detalhes de hoje? Da nossa vinda para cá. Beleza. Roberto, em 3 palavras, descreva sua vida amorosa. Pegou pesado, hein, parente? Medo, paixão e responsabilidade. Saiu bem, saiu bem. No momento, você está em busca de quê, Roberto? De mim. Beleza, saiu muito bem, Bia. Bia, agora contigo, a gente vai de forma propriamente dita para a consulta rápida. Consulta rápida. Bia, nessa consulta rápida é pai e bola mesmo. Normalmente responder em uma palavra. Se é uma pessoa inteligente, você vai responder. Diz para mim, um país. Brasil. Cidade. Manaus. Bebida, Bia. Bebida, chá. Comida. Comida, cogumelo. Olha, um hobby. Plantar. Profissão. Profissão, professor, facilitador. Paixão. Paixão, arte, música. O que te emociona? O processo de cura, de libertação das outras pessoas. O que te faz feliz? O que me faz feliz é expansão de consciência, ajuda. Bia, é o seguinte, o que fazer domingo de manhã? Plantar. Mexer na terra. Cor predileta. Verde. E assim, uma palavra só, tem que escolher. Arco-íris, magia ou vinho? Magia. O que toca de música na hora de meditar? O que toca de música... Ai, são tantas. Falar em música...
Ai, não sei, são muitas. Não é o homem, não? Não é o homem, não? O quê? Não é o homem, não, que bota pra tocar? Não. Flauta indiana, eu gosto muito. Então tá. Nesse momento a gente está chegando ao final de mais um podcast. Eu só tenho a agradecer, né, não tenho palavras para agradecer a experiência que a Bia de Santa Maria trouxe para a gente a respeito dos círculos femininos, do potencial de cura que há nas terapias integrativas, o papel que ela desempenha como administradora e como condutora no Espaço Prema, né, de uma série de demandas de mulheres, né, com seus sofrimentos, sejam físicos ou espirituais, tá? Parabéns. Gratidão. Parabéns pelo teu trabalho, que não deixa de ser uma missão, esse processo que você carrega, dinâmico e de transformação. Gratidão, Roberto, valoroso amigo de longa data, Roberto Chamanti, tudo de bom, desejo sucesso, foi um bálsamo para os nossos sentimentos, a música que você trouxe. E a gente termina mais esse programa trazendo pensamento, né? Que pode, com certeza, trazer sempre essa transformação que a gente busca aqui através de conceitos como a integridade, né? Felicidade não é a ausência de conflito, mas a habilidade de lidar com ele. Alguém feliz não tem o melhor de tudo, mas torna tudo melhor, né? Vou pedir para o Roberto trazer aí esse novo momento dele, Roberto Chamanti, trazendo a música de rezo, que hoje é carro-chefe dessa musicalidade que ele tanto nos presenteia. Vou deixar aí você livre para escolher uma música de rezo para a gente terminar o programa. Essa música chama-se Convite. Andar descalço e sentir mamãe terra, tomar um banho de ervas pra lavar o corpo e a alma, sentir no cheiro da brisa que passa, o amor do afago do abraço de mãe, calar, sorrir ou chorar na partida, saber que a morte é retorno e faz parte da vida, levar a minha oferenda adornada com flores de ipê, dançar na praia da casa de mãe Iemanjá, segura minha mão, espere comigo ao alvor da manhã, acima desse chão, o voo é tranquilo, pois tudo é o céu. Na estrada, a estrela dourada é a guia que a tudo ilumina de noite e de dia. A Mãe Maria, a bênção Pai Sol, clareia a natura, acende um farol. Eu canto pra dizer ao mundo que a vida é bem mais que um segundo. Acorde, se ajunte comigo e vamos cantar. Cantar pra Mãe d'Água e sua beleza. No claro do dia ou a luz do luar. Na força encantada da Mãe Natureza, louvando toda a realeza do Pai Criador de toda a vida. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno-Infantil Humanizada.